Olá, boa noite, mais uma vez, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre a gluteoplastia. A gluteoplastia é um termo usado em cirurgia plástica para designar uma operação que muitas pessoas pensam que é apenas aumentar o tamanho das nádegas ou da região glútea, dos glúteos, mas na verdade a gluteoplastia tem um propósito muito mais importante do que só aumentar o volume. Esse propósito é melhorar e acentuar todo o contorno das nádegas, porque a beleza desta região não está apenas no seu volume, no seu tamanho, mas está principalmente no contorno e também na proporção com as áreas que estão imediatamente acima, que é a cintura e a região lombar, e as coxas que estão em baixo e ao lado. E, portanto, não é apenas aumentar o volume, é principalmente melhorar os contornos. Portanto, o objetivo da gluteoplastia é melhorar não só a aparência, portanto, dar-lhe um aspecto mais jovem e um contorno também mais elegante. E criar uma relação ideal entre a cintura e a anca. Esta relação tem valores que já foram amplamente estudados, mas em termos muito simples, a cintura deve ser estreita e as ancas ou as nádegas devem ser cheias, ou seja, projetadas. Existem vários métodos, resumidamente são três: a utilização de implantes de silicone, a transferência de gordura, que também se designa de lipofilling, ou então uma técnica mista, que inclua as duas, a utilização de implantes e a transferência de gordura. Ora bem, o que é que torna as nádegas atraentes? Não é apenas o seu tamanho e não é possível avaliar a atratividade avaliando apenas as nádegas. É preciso olhar para o que está à volta. E, portanto, é preciso avaliar a proporção entre a cintura e a anca, como já disse, ou seja, a cintura deve ser mais fina e a anca deve ser mais larga, as nádegas devem ser cheias e projetadas. Mas depois há outras características que também são muito importantes e que todas em conjunto acrescentam esta atratividade. Uma delas é haver uma curva, normalmente é uma curva para dentro, em relação à região que está acima, que é a região lombar ou região sagrada. Portanto, tem que haver uma curva, normalmente para dentro, uma transição entre a região nadegueira, as nádegas, e esta região lombar. Depois é preciso olhar para o que está em baixo. E em baixo são as coxas e a prega infraglútea, ou seja, aquela prega que fica por baixo das nádegas. E esta prega deve ser mínima, ou seja, não deve ultrapassar pelo menos 2/3 da largura da coxa. Okay? E é muito fácil imaginar numa nádega muito caída, esta prega pode até vir até à parte mais lateral da coxa. Okay? Portanto, numas nádegas atraentes, esta prega infraglútea, que está por baixo dos glúteos, deve ser mínima. Ou seja, não deve haver petose, a nádega não deve estar caída. Outra característica importante é a avaliação do sulco entre as duas nádegas, o sulco internadegueiro. Este sulco começa na parte superior, habitualmente na parte de cima tem um formato em V, ou seja, as nádegas estão separadas em V, com um ângulo pode ser variável, mas anda à volta dos 90 graus. Depois este sulco continua-se numa linha estreita até que as nádegas em baixo começam outra vez a separar-se. E nesta parte inferior, a abertura, o ângulo entre as duas nádegas nesta parte superior deve-se continuar depois pela parte interna das coxas e desenhar um formato, deverá ter um formato semelhante a um diamante. Depois outra característica importante é a projeção. E para avaliar a projeção temos que prestar atenção à projeção no eixo vertical, ou seja, na altura, e aqui a projeção deve estar entre a parte média e a parte mais superior da nádega, e depois a projeção no sentido horizontal. E a projeção máxima das nádegas, no sentido horizontal ou transversal, deve estar na união entre o terço mais medial e o terço central. E, portanto, analisando todas estas características, juntamente com a proporção entre a cintura e a anca, é que podemos depois determinar em que zonas é que falta um volume, ou zonas em que o volume está desproporcionado, para depois decidir qual é que é o procedimento adequado. Como é óbvio, todas as pessoas que procuram um procedimento destes, aquilo que desejam é melhorar a sua aparência. Mas esta
Este desejo tem uma série de motivações. Algumas motivações têm a sua razão étnica, ou seja, têm a ver com a origem étnica das pessoas, e outro conjunto de motivações são motivações de cariz social, ou seja, tem a ver com as relações sociais que as pessoas estabelecem ao longo da vida. Por exemplo, porque é que é importante saber ou conhecer estas características das nádegas no que diz respeito à origem étnica das pessoas? Porque, obviamente, existem características que numa etnia são mais apreciadas do que noutra. Por exemplo, já está estudado, quer em termos sociológicos e antropológicos, que o facto de algumas mulheres, principalmente de etnia africana, terem as nádegas muito grandes e a parte lateral das nádegas também muito projetada, muito cheia, que está associada a um sinal de fecundidade e de fertilidade. E, portanto, é uma característica que deve ser respeitada quando se faz uma cirurgia deste género numa pessoa dessa etnia. Depois, habitualmente, as pessoas de origem de etnia caucasiana têm a preferência por umas nádegas que sejam redondas, claro, com um aspecto cheio, mas não muito grande, e de preferência sem qualquer tipo de projeção na parte mais lateral, ou seja, naquela parte em que já está em continuidade com as coxas. Preferem um perfil mais linear. Depois temos aquelas pessoas de etnia hispânica que já gostam de ter um volume maior, okay? E também, portanto, com um aspecto muito cheio, mas também querem que a parte mais lateral da coxa também já seja ligeiramente mais projetada, seja mais arredondada. E, de certa forma, que aquela curva na parte superior da transição para a região lombar e sagrada, que se chama a região, que se chama uma lordose, que já seja mais definida. Depois, as pessoas de origem africana tendencialmente preferem nádegas muito grandes, com uma projeção muito acentuada de toda a parte lateral da anca, seja das nádegas, seja da própria coxa, okay? E também que essa curva na parte superior, na transição para a região sagrada, seja uma curva muito acentuada, aquilo que se designa de hiperlordose lombar. E, eventualmente, em alguns casos, até que haja uma espécie de um degrau, de uma decalagem muito acentuada nessa zona lombar. Portanto, é importante conhecer estas características para depois poder respeitá-las na altura do planeamento da cirurgia. Em contraste com estas características estão as pessoas de etnia asiática que habitualmente preferem nádegas pequenas ou de volume moderado e nunca com projeção na parte lateral. Portanto, de maneira nenhuma pode haver qualquer tipo de aumento da projeção na parte mais lateral. E, portanto, conhecendo estas características, sabendo avaliar não só a proporção, o tamanho e o volume, mas também a proporção com as regiões que estão à volta, em cima, em baixo ou dos lados, é depois possível escolher qual é que é o método mais indicado. E essencialmente existem três formas. A primeira é a utilização de implantes de silicone. Os implantes devem ser, para que o candidato, qual é que é o candidato ideal para uma cirurgia deste género? Porque, obviamente, todas as cirurgias têm vantagens e inconvenientes e todas as cirurgias têm as suas indicações. E, portanto, este tipo de cirurgia, que é com implantes de silicone, está indicada para pessoas que sejam jovens, atléticas e de preferência sem ou com mínima petose das nádegas. Okay? E porquê é que devem ser jovens e atléticas? Em primeiro lugar, porque é importante que a pele tenha bastante elasticidade, isso é importante para qualquer cirurgia plástica, e é importante que sejam atléticas, porque habitualmente, ou recomenda-se que os implantes sejam colocados entre os músculos nadegueiros. Existem vários músculos que compõem a região nadegueira e esta cirurgia com implantes, portanto, os implantes devem ser colocados de preferência dentro do músculo, digamos assim. E, portanto, por isso é importante que o músculo, de certa forma, esteja treinado e seja um músculo resistente. Okay? O tamanho do implante depende do tamanho do músculo, portanto, é importante respeitar as dimensões do músculo para que o implante fique completamente protegido. Okay?
Habitualmente é uma cirurgia realizada com anestesia geral, mas não é obrigatório, até pode ser feita com outros tipos de anestesia. E a cicatriz, como não deixa de ser como é óbvio, é uma cirurgia, não deixa de ter cicatrizes, as cicatrizes devem ficar escondidas precisamente na zona entre as duas nádegas, portanto no sulco internadegueiro. A recuperação, obviamente, depende de pessoa para pessoa e depende também do tipo de atividade que essa pessoa tem no seu dia a dia e na sua profissão, mas geralmente é recomendado que, pelo menos durante 2 ou 3 semanas, as pessoas tenham algum cuidado, que não desenvolvam esforços, que tenham cuidado com a pressão e com a fricção. Isto quer dizer que devem ter cuidado ao sentar-se e devem ter cuidado com a fricção, portanto, movimentos de arrastamento quando estão sentadas ou deitadas. Também é importante que durante estas 2 ou 3 semanas tentem dormir de barriga para baixo para não fazer pressão na zona que foi operada. E também é importante que, pelo menos durante 2 ou 3 semanas, que não conduzam, precisamente por estas razões, para evitar pressão e para evitar fricção. O regresso ao trabalho depende muito do tipo de trabalho, mas geralmente deve-se respeitar um período de 3 semanas. E depois, obviamente, para atividades mais físicas, mais exigentes do ponto de vista físico, é necessário um intervalo mais longo, que pode ser entre 6 a 8 semanas. A cirurgia, a gluteoplastia com transferência de gordura, implica sempre 2 procedimentos, que é, em primeiro lugar, a lipoaspiração para recolher a gordura, que depois será injetada. Obviamente, o candidato ideal para uma cirurgia destas é qualquer doente que tenha zonas onde se possa colher essa gordura. Portanto, tem que ter zonas dadoras, digamos assim, suficientes. Não pode ser uma pessoa extremamente magra, porque senão haverá volume de gordura suficiente para se fazer uma cirurgia deste género. E depois de feita a lipoaspiração pelas técnicas habituais, essa gordura habitualmente é tratada, pode ser centrifugada, pode ser decantada ou lavada e depois é transferida para a região nadegueira. E pode ser transferida, habitualmente deve ser transferida para a zona que fica acima dos músculos, okay? No plano que fica entre os músculos e a pele, de forma a melhorar não só o volume, mas também todas aquelas proporções que eu expliquei no início. Portanto, serve não só para aumentar o volume, mas também e principalmente para redistribuir o volume. Remover volume de zonas indesejadas, como por exemplo a cintura, tornando a cintura mais estreita, e transferir essa gordura para as nádegas ou para as ancas, fazendo com que a proporção entre a cintura e as ancas fique melhor. Portanto, é uma cirurgia que habitualmente fazemos com anestesia geral, por várias razões, principalmente por uma razão de comodidade para o paciente, porque está completamente anestesiado, a dormir, não sente absolutamente nada, não ouve, não tem qualquer tipo de dor, ou seja, não pode trabalhar tranquilamente, sabe que não vai estar a provocar dor ao seu doente, e até em termos de velocidade da cirurgia também é mais rápida. Depois, a recuperação é semelhante à cirurgia com os implantes, mas sensivelmente mais rápida. Mas as recomendações são as mesmas. Durante as primeiras semanas deve-se evitar fazer pressão sobre a zona que foi operada, para proteger aquela gordura que foi transferida. Deve-se ter sempre cuidado ao sentar e ao levantar. E nos primeiros dias até se recomenda que as pessoas se sentem apenas quando vão à casa de banho. Podem eventualmente permanecer algum tempo sentadas, mas devem colocar uma almofada por baixo das coxas para que toda a zona das nádegas fique elevada e, portanto, não fique a fazer pressão. Devem na mesma dormir de barriga para baixo, devem na mesma ter algum cuidado durante as primeiras 2 ou 3 semanas com os esforços, com a pressão, com a fricção, com a condução também. Depois também precisam de vestuário compressivo, não só para utilizar na zona onde a gordura foi injetada, mas também, e muito importante, para aplicar na zona de onde a gordura foi extraída, foi removida, que seja da zona da cintura, que seja da zona do abdômen ou das coxas, por exemplo.
E depois, ao final de cerca de 6, 8 semanas, já podem retomar a sua atividade física quase sem limitações. E, portanto, a recuperação é muito semelhante. Quando se faz uma técnica mista, digamos assim, com a utilização de implantes e a utilização de gordura, portanto, a cirurgia é feita exatamente nos mesmos moldes, habitualmente com anestesia geral, e depois de realizada a operação, os cuidados a seguir são exatamente os mesmos. Quer os tempos de recuperação, quer os cuidados com a realização da drenagem linfática, ou a utilização de válvula compressivo, ou os cuidados ao sentar e ao levantar, são exatamente os mesmos. E desta forma consegue-se melhorar a propulsão. Não só aumentar o volume, que é importante, mas essencialmente melhorar a propulsão com a cintura, com as coxas. Por último, e também é uma forma de gluteoplastia, que é o lifting das nádegas. É uma cirurgia reservada para aquelas situações em que já existe uma grande flacidez. Ou seja, por alguma razão, seja por ter havido uma grande variação no peso corporal, por exemplo, nos doentes bariátricos que fizeram uma cirurgia para reduzir o peso, seja, por exemplo, pós-gravidez, em que haja uma alteração muito grande das nádegas com uma flacidez marcada e uma ptose marcada das nádegas. Nesses casos, para além de se repor o volume que eventualmente esteja em falta, é importante também levantar, fazer o lifting das nádegas. Essa cirurgia habitualmente tem uma cicatriz um pouco mais extensa, que devidamente planeada pode ficar escondida dentro da roupa interior, mas implica fazer uma cicatriz em toda a parte superior das nádegas, ao longo de toda a região lombar, remover a pele que estiver em excesso e levantar as nádegas. Em termos de recuperação, é muito semelhante ao lifting, às outras formas de gluteoplastia. Portanto, nas primeiras semanas a pessoa deve ter algum cuidado com os esforços, com a pressão e com a fricção. Deve tentar dormir de barriga para cima o máximo possível para evitar a pressão sobre as cicatrizes, portanto sobre a região operada. Passado cerca de 3 semanas provavelmente já conseguirá conduzir e voltar ao trabalho sem limitações. E depois, para esforços mais exigentes do ponto de vista físico, deverá esperar pelo menos 6 a 8 semanas. E ao final desse tempo, quase que garantidamente já estará apto para voltar, sem qualquer tipo de limitação, a fazer as suas atividades habituais. Pronto, espero que tenha sido interessante este tema. Vimos o que é que caracteriza umas nádegas elegantes e em proporção e harmonia com o resto do corpo. Falámos das técnicas possíveis, que são a utilização de implantes de silicone, a transferência de gordura, ou também designado de lipofilling, a utilização mista das duas técnicas, a associação entre implantes de silicone e gordura, e vimos também o lifting das nádegas. Obrigado pela vossa atenção. Se por acaso tiverem alguma dúvida, podem contactar-nos e também podem consultar as nossas páginas das redes sociais. Muito obrigado e até breve.